Você acabou de cair num vídeo que faz parte de uma playlist da resolução das provas de física da FAMEMA desde 2021 até 2016. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Olha aí, questão de espelho plano, hein? Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente ao seu corpo, olha que informação importante, hein? Relativamente a seu corpo, e aí volta a leitura, sua imagem se afasta, se aproxima e com qual velocidade? Cara, questão difícil no sentido de que a gente não estuda de maneira assim bem irregular durante o ano, né? Essa parte aqui. Por quê? Porque geralmente, né, se você é um aluno, um candidata que está estudando para o Enem, dificilmente você vai ver isso aqui, né? Agora, se você já estava estudando ali para outras provas, FUVEST, Unicamp, Unifesp, Unesp, aí beleza, você já deve ter visto esse conteúdo que é ali de translação de espelho plano, né? Então, antes de a gente falar aqui da própria questão de translação de espelho plano, que também vai envolver ali o conceito de velocidade relativa ou de relatividade galileana, né? Eu vou justamente falar aqui rapidamente sobre esse tópico de relatividade. Então, vem comigo. Imagine aqui comigo a seguinte situação. Existe aqui um carrinho, um automóvel, um ônibus, seja lá o que for, que eu estou chamando ele de referencial B. Dentro dele, nós temos o João, que está andando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Só que 2 metros por segundo em relação ao carro, em relação ao automóvel. Então, ó, João, velocidade do João, em relação a B é de 2 metros por segundo. Nós também temos aqui um segundo referencial que é o solo, é o chão, é para quem está fora desse carro, desse automóvel, que está aqui uma pessoinha ali no referencial A, portanto. Nós também sabemos a velocidade aqui, nesse caso, do próprio automóvel, só que a velocidade do automóvel, do carro, é medida em relação ao chão, em relação ao referencial A. Então, a velocidade de B em relação a A, eu estou aqui falando a você que é de 10 metros por segundo. E aí, se eu te pergunto qual é a velocidade do João em relação ao referencial lá de fora, o João em relação a A, né? Em relação à pessoa que está lá fora desse automóvel. Então, existe uma regrinha aqui muito legalzinha, cara, que é o seguinte, olha como é que ela fica. E isso é o que a gente chama de relatividade galileana, né? A velocidade do João em relação ao referencial A é a velocidade do João em relação a B, mais a velocidade de B em relação a A. Então, tu notas que tu está aqui jogando dois referenciais, né? Uma maneira mnemônica de você gravar é o seguinte, João em cima, A embaixo, né? Aí, como é que fica os dois aqui? João em cima, B embaixo, B em cima, A embaixo. O que você percebe? Claro que isso aqui não é verdade, é só um recurso mnemônico para você entender. O B está embaixo, cortando com B em cima. E aí fica João em cima, A embaixo. João em cima, A embaixo. Oh, que legal, João. Então, eu vou sempre fazer isso. Para você decorar, ok, né? E como já estamos aí nessa revisão de prova, nesse momento é decorar mesmo, tá? Se você aprendeu isso aqui de maneira tradicional, da maneira lutadora mesmo, ok, show de bola, parabéns a você. Aqui eu quero fazer um resgate rápido. Então, a velocidade do João em relação ao A seria de 10 mais 2. Né? 10 você vê que é a velocidade de B em relação a A, 2 é João em relação a B, B embaixo, B em cima cortou, João sobre A, então vai dar 12 metros por segundo. Você consegue perceber facilmente nessa questão, nesse exercício bem fácil, bem conceitual, que a soma de fato dessas duas velocidades, elas vão nos dar o valor da velocidade de quem está vendo tudo isso do lado de fora, né, cara? Ele vai somar as duas velocidades ali. Agora, na situação aqui do espelhinho, essa é um pouco mais difícil de você conseguir visualizar. Vamos a um esquema? Então, aqui está o esquema inicial do que está acontecendo. Do lado esquerdo, nós temos o objeto, do lado direito, nós temos a imagem. Aqui está o espelho plano fixo e eu coloquei um eixo de referência positivamente orientado para a direita.
O enunciado falou que a velocidade do objeto é de 1 metro por segundo em relação ao espelho. E a velocidade v', que eu estou chamando, né, é a velocidade da imagem em relação ao espelho. Como são simétricos, a gente sabe que isso aqui vai acabar dando mesmo menos v. Por que menos v? Porque são simétricos. Objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho. Então, se o objeto se aproxima com 1 metro por segundo em relação ao espelho, a imagem também o fará dessa mesma maneira. Claro que com o sinal contrário, por conta de uma questão de referencial adotado. Beleza, feito isso, a gente pode escrever o seguinte: a velocidade v', que então é a velocidade ali da imagem, né, em relação ao espelho, eu vou escrever da seguinte maneira, ó, imagem I em relação ao espelho vai ser igual à velocidade v, né, ou melhor, menos a velocidade v, porque a velocidade v é a velocidade do objeto em relação ao espelho plano, né? Lembrando que esse espelho ali, ele está fixo, galera. Agora, não é essa a pergunta. A pergunta é a velocidade da imagem em relação ao objeto. Então, aí ó, lembra lá do recurso mnemônico. Isso vai ser o seguinte: a velocidade da imagem em relação ao espelho plano. E aí, olha só, essa velocidade aqui é o v', né? E como a gente já está colocando a notação modular, isso já vai me permitir fazer o seguinte, ó, seria um mais aqui, né, na notação vetorial, mas como eu já estou na notação modular, eu vou colocar menos, e aí quem vai entrar aqui? A velocidade v, que é a velocidade ali do espelho em relação ao objeto. Sim, a gente pode falar que o espelho ele se aproxima do objeto com uma velocidade menos v, né? Porque o movimento ele é recíproco. Se o objeto se aproxima do espelho, o espelho se aproxima do objeto. É como se a gente estivesse parando o objeto, né? Então, é como se eu estivesse aqui, ó, parando ele, tá? Ele agora vai ficar com uma velocidade relativa 0, né? Só que relativa aos outros referenciais que a gente está fazendo, né? Eu parei ele, então é o espelho que se aproxima dele. Seria essa a lógica, tá bom? Por isso que eu botei E sobre O, a velocidade do espelho em relação ao objeto. Então é essa equação aqui que a gente vai utilizar. Aí, ó, V I sobre O vai ser igual a... Essas informações já foram dadas, né? Essa velocidade da imagem em relação ao espelho tá aqui, ó, é menos v. A velocidade do espelho em relação ao objeto é menos v também, né? Sentido contrário. Então, menos v vai ficar menos 2v. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, que ele fala aqui no enunciado, que vale 1. Então, menos 2 metros por segundo, onde o sinal de menos significa que ele está se aproximando, né? No sentido contrário àquilo que a gente adotou. Então, gabarito letra B de bola, ele se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo. Esse seria o seu módulo, então, gabarito letra B de bola. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final comigo. Espero que vocês tenham curtido a resolução dessa questão e a análise estatística que eu trouxe no início do vídeo. Deixa seu like aí, fortalecedor, para ajudar a gente nessa comunidade maravilhosa de física. Tô sempre querendo te ajudar aí, sempre é só para te ajudar, na verdade. Muito obrigado pelo seu apoio. Não se esquece de se inscrever no canal aí também, ativando o sininho das notificações. Vem muita coisa boa por aí e você não pode ficar por fora. Valeu, forte abraço, bons estudos!